estão? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar comentando aí, falando sobre todo o universo de O Povo do Ar. E hoje a gente vai comentar sobre os acontecimentos do Rei Perverso, que é o segundo livro da trilogia. Então, se você também já for um fã de cultura pop e ama ficar por dentro aí das novidades tanto dos streamings quanto dos cinemas, e também é apaixonado por livros de fantasia, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem conversar mais comigo sobre todo este universo e sobre outros livros também que eu ainda vou trazer vídeo pra vocês. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo, e assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então roda a vinheta aí do nosso quadro NMDL pra gente falar sobre o Rei Perverso. Antes de mais nada, já aviso vocês que nós teremos spoiler no vídeo de hoje, principalmente porque a gente já falou aí sobre o Príncipe Cruel, né, que é o primeiro. A gente já comentou sobre ele, também comentou sobre uma outra história que se passa dentro do universo de O Povo do Ar, que é o Canto Mais Escuro da Floresta. Então hoje eu vou comentar com spoilers com vocês sobre o Rei Perverso, porque tem bastante coisa pra gente falar, e eu até tinha avisado que esse vídeo seria com spoilers, porque eu quero muito falar do relacionamento da Judy e do Cardan, e também sobre algumas outras coisas que a gente tem no livro, e para isso vou precisar comentar com spoilers. Então, se você ainda não conhece nenhum dos outros livros, não quer receber nenhum spoiler antes de ler o Rei Perverso, assiste o meu outro vídeo comentando sobre o Príncipe Cruel, sobre todos os outros que tem aí do universo de O Povo do Ar, que eu vou deixar uma playlist aqui no card, também fixada nos comentários para você poder ir lá assistir. Na continuação aqui então de O Príncipe Cruel, agora o Cardan é nada mais nada menos do que o grande rei de Elfhame, porque no final do Príncipe Cruel, a Judy fez o Oak coroar o Cardan lá, depois de toda aquela rebuliço que a gente tem no final de O Príncipe Cruel, que tem um monte de cabeças rolando, um monte de morte, que basicamente o Balekin manda matar todo mundo ali da família real, incluindo as irmãs dele. O único que acaba conseguindo escapar é o Cardan, né? E aí a Judy e o Cardan fazem um acordo e ele se torna o grande rei de Elfhame, como estratégia da Judy para proteger o trono até o Oak ter idade o suficiente para ele mesmo assumir. Que vale lembrar, que eu não citei no outro vídeo porque era sem spoiler, mas eu vou falar nesse aqui, que o Oak, que é irmão da Judy, né, irmão, é bem irmão, né, mas enfim, é como se fosse, porque ele é filho do Maddock. E na verdade, ele não é filho do Maddock, ele é filho do grande rei com uma antiga amiga da Oriana, se não me engano, acho que é esse o nome dela. E, enfim, então o Oak, na verdade, é um príncipe, ele também tem direito ao trono, ele também pode se tornar o grande rei de Elfhame. E pra Judy, essa seria a melhor opção, né? A melhor opção que teria pra alguém assumir o trono sem ser lá o Dan, que também acabou morrendo, que o Balekin matou ele também porque ele queria o trono, e enfim. E aí, pra Judy poder proteger o trono até que o Oak tenha a idade o suficiente pra ele mesmo assumir o trono, ela coloca o Cardan, porque, né, por causa da coroa, só alguém da linhagem real pode assumir o trono. Aí o Cardan se torna, então, o nosso queridíssimo grande rei de Elfhame. Só que, na verdade, o Cardan é meio que um fantoche ali na mão da Judy, né? Porque a Judy que fica manipulando ele pra estar sempre fazendo as coisas que ela quer e meio que falando pra ele como que é a melhor forma dele estar governando o país, estar governando o reino. A Judy acaba se tornando senescal do Cardan, que é basicamente como se fosse ainda namorada do grande rei. Como eles ainda não se casaram, ela não é a grande rainha de Elfhame, ela é uma senescal. Que por sua vez ela também tem ali os direitos dela como senescal, né? Ela também pode fazer algumas coisas, porém ela não pode dar grandes ordens, ela não pode mandar em Elfhame como se ela fosse rainha ou como se ela fosse esposa do rei, porque ela realmente ainda não é. Sobre a questão aí de política dentro do universo de O Povo do Ar, até porque a gente tá falando aí de reis e rainhas, como eu falei pra vocês, a Judy usa muito o Cardan ali como um fantoche, né, pra fazer o que ela quer que ele faça.
pra tá governando o Elfhame, porque ela acha que ele não tem capacidade, ele não tem maturidade pra governar sozinho. E dentro dessa parte, então, toda de política que a gente tem bastante, muito presente dentro de O Povo do Ar, eu acho que a Holly Black, ela consegue manter ali a gente muito preso em tudo que tá acontecendo, surpreendendo a gente bastante, inclusive. E eu acho bem interessante nesse segundo livro a gente ver que a Judy, ela precisa continuar bolando as estratégias dela, bolando um jeito de continuar protegendo o trono pro Whoak. Só que agora ela tem que bolar as estratégias de um outro ponto de vista, porque antes ela fazia isso vendo tudo de fora, né? Sem saber como funcionava nada, vendo tudo muito de fora, como que ela poderia fazer para entrar no palácio, pegar coroa e coisa do tipo. E agora a responsabilidade é muito maior, né? Porque ela não tá protegendo somente o trono pro Whoak, ela tá protegendo praticamente toda a Elfhame. Então ela tem que continuar ali nas suas estratégias para continuar protegendo duas coisas ao mesmo tempo e fazendo com que o Cardan concorde com tudo o que ela vai estar mandando ele fazer, entendeu? Então eu acho que essa parte também é bem interessante. E a gente ainda vai ter um empecilho ali no meio para dificultar mais ainda a Judy a tá mandando ali no Cardan, que é o Reino Submarino. No primeiro livro a gente já sabia que o Cardan tinha tido um rolo ali com a Nicásia, foi namorar, a Nicásia e o Cardan chegaram a namorar, que a Nicásia é a princesa do Reino Submarino. E agora que o Cardan se tornou o grande rei, né? Obviamente que a rainha Orlag, que é a rainha do Reino Submarino, quer que a filha dela e o Cardan se casem, até porque vão falar assim, é muito conveniente para elas, né? Agora que o Cardan é o todo-poderoso, que ele tem o poder nas mãos deles e coisa do tipo, elas querem que a rainha quer que os dois se casem. Só que, obviamente, que o Cardan não tá muito contente com isso não, principalmente porque ele tá começando a se envolver com a Judy, né? Nesse segundo livro eles começam a se envolver de verdade. Um dos motivos também que o Cardan não pode se casar com a Nicásia é que o poder, na verdade, do reino não tá nas mãos dele, né? Tá nas mãos da Judy, só que ninguém sabe disso. E não vai ser tão fácil assim pra Judy saber como lidar com o Reino Submarino, porque qualquer passo em falso que acabar sendo dado com eles podem simplesmente inundar toda a Elfhame, entendeu? Então é complicado realmente estar lidando com gente aí que tem o poder de água. Isso sem falar que a gente ainda vai ter o Balak muito presente nesse livro, que ele acabou sendo preso, só que mesmo assim ele vai estar bolando ali as suas estratégias, entendeu? Pra tomar o poder de Elfhame, que no caso ele acaba não tomando o poder de Elfhame, mas ele acaba virando um general, se eu não me engano, do Reino Submarino. E ele mesmo assim, no Reino Submarino, quer arranjar uma forma de se tornar o grande rei de Elfhame. Então a gente ainda tem toda essa questão do Balekin ainda. Vai atrapalhar muito os planos da Judy, né? Porque o Balekin acaba escapando e aí eles não sabem, na verdade, do que o Balekin é capaz e coisa do tipo. Então vai ter mais um empecilho aí pra Judy aprender a tá governando, ao que fazer aí com o poder que ela tem nas mãos agora. Até porque, como eles sempre falam muito no livro, que o poder é muito fácil de você conquistar ele, porém não é tão fácil assim você manter ele nas suas mãos. É uma frase que é muito falada nos 3 livros e que a gente começa a ver que é verdade, que foi até fácil pra Judy conseguir chegar até o poder, mas e agora? Como é que ela faz? Até porque, como eu falei, tudo ali, principalmente agora que eles estão vendo o Reino Submarino, ela não tá lidando apenas com o Cardan e continuar manipulando o Cardan, mas envolve a vida de todo mundo dentro de Elfhame, né? Então é muito complicado. Enfim, eu acho que toda essa parte política, então, como eu tô falando pra vocês, tudo isso que vai envolver poder, enfim, governar os Reinos Submarinos, querendo ameaçar lá Elfhame, coisa do tipo, eu acho que a Holly Black consegue continuar fazendo a gente se interessar muito pela história que ela tá contando e ficar muito preso em tudo aquilo, sabe? Pra descobrir qual vai ser a conclusão que a Judy e o Cardan vão acabar chegando de como eles podem impedir o Reino Submarino de tomar conta de Elfhame. E vamos falar então sobre o que eu queria comentar com vocês, que é sobre o relacionamento da Judy e do Cardan, desde quando eu descobri aí sobre esse universo, né, desde quando descobri o Príncipe Cruel, eu sempre vi que gerava uma certa polêmica no TikTok, né, os dois, com motivos. E eu confesso pra vocês que no comecinho lá de O Príncipe Cruel eu também
Não gostei nem um pouco do Cardan. Quando você começa a ler a trilogia, é impossível você gostar do Cardan, entendeu? Por mais que você vá lendo e você descobre que, na verdade, não é ele o príncipe cruel da história, é difícil você gostar dele, mas aí conforme chegou, acho que na metade, mais ou menos, de O Rei Perverso, ele acabou também se tornando um crush literário meu. Gosto muito da construção do relacionamento deles, como eu tava falando, é impossível você começar a ler o livro e você gostar das coisas que o Cardan faz, você começa odiando muito ele, até porque ele faz umas coisas muito cruéis, não só ele, como todos os irmãos dele, né, todos os príncipes e princesas lá, os filhos do Eldred, do rei Eldred, todos eles fazem coisas terríveis e extremamente cruéis com as criaturas de Elfhame, porque eles se acham superiores e coisa do tipo. E pra mim, o Cardan começa a mudar ali a respeito da Judy, a gente vê que ele já não é mais tão cruel com ela quando a Judy põe ele no lugar dele lá no primeiro livro, que seria meio que uma competição, né, que vai ter de batalha, de quem pode se tornar cavaleiro do rei e coisa do tipo, e a gente vê que a Judy quer participar, e obviamente o Cardan vai tirar uma com a cara dela, porque é o que ele sempre fez, e a Judy coloca ele no lugar dele, né, que ele se acha superior e coisa do tipo, mas na verdade ele só é uma criatura cruel e que, sabe, não tem nada de superior a ninguém ali dentro. Enfim, vocês sabem de que parte que eu tô falando. Ela põe ele no lugar dele e ali dá pra ver que o Cardan, ele mudou os sentimentos dele em relação a Judy, entendeu? Parece que ele começa a ter um respeito maior por ela dali pra frente. Então eu gosto muito da construção deles como casal, que eles começam não se interessando nem um pouco um pelo outro, bem pelo contrário, eles começam se odiando e muito, tanto que eles estão sempre se agredindo verbalmente e coisa do tipo. O Cardan faz muitas coisas cruéis, como eu falei pra vocês, né, tanto com a Judy quanto com a Taryn, a irmã da Judy, uma gêmea dela. Mas você vê que tem uma construção, sabe? Vai surgindo motivos, vai surgindo coisas entre os dois, que vai começando a mudar ali os sentimentos que eles têm um pelo outro. E o que é mais importante, assim, pelo menos na minha visão, o que é mais importante dentro do relacionamento dos dois é quando ele começa a descobrir mais sobre o passado do Cardan. Antes da gente falar sobre o passado do Cardan, só pra finalizar aqui sobre o relacionamento da Judy e do Cardan. Então, eu gosto muito disso, da construção deles, eu gosto que eles começam a entender o lado do outro, né, a começar a conversar, buscar se entender, buscar opinião um no outro do que eles acham que deve ser feito sobre algumas coisas ali que estão acontecendo em Elfhame, o que eles acham, quais atitudes que eles acham que devem ser tomadas. E isso faz eles começarem a ver que os dois são dignos de confiança um do outro, sabe? E isso que começa a aproximar muito os dois. E eu não posso deixar de citar que a parte lá que a Judy é pega pelo reino submarino, é capturada, e o Cardan faz um acordo só pra salvar ela, e enfim. Ai, gente, ali foi a hora que eu entreguei meu coração pro Cardan, entendeu? Porque, ai, é perfeita essa cena, essa parte do livro, é tudo pra mim. Vamos falar então aí sobre o passado do Cardan, como eu tava falando pra vocês. Pra mim era nítido que a gente ia ter explorado isso, porque não é possível que ele se torne essa criatura tão cruel quanto ele se tornou do nada, entendeu? Ah, ele nasceu assim. Não, ele não nasceu assim, e tava claro que em algum momento a gente teria isso explorado dentro da trilogia, que é o que a gente começa a ver aqui em O Rei Perverso, que a gente vê que ele teve uma infância muito cruel, né? A mãe dele abandonou ele, aí o rei, né, o pai dele, o Eldred, não quis saber dele também, deixou para os irmãos criarem, que aí no caso quem acabou criando ele foi o Balekin, e o Balekin também criou ele para ser uma criatura cruel, sabe, criou ele com muita crueldade, batia nele, coisa do tipo, para mostrar que ele deveria estar sempre se sentindo superior a todo mundo, ou sempre se mostrando impecável, uma postura ali correta de príncipe, coisa do tipo. Então isso também, tudo isso fez ele acabar virando a criatura, que é essa pessoa ruim que ele acabou se tornando. Essa pessoa não, né, porque ele não é uma pessoa. Eu acho que o passado dele, ele é ainda mais explorado no terceiro livro do que nesse segundo, mas nesse segundo já dá pra você começar a ter uma noção bem grande de tudo que ele passou e do porquê que ele acabou ficando desse jeito, sabe? E aí você vê que realmente a Judy, ela começa a mexer, assim, com algumas partes dele nesse sentido, sabe? De fazer ele realmente começar a gostar de alguém, ou ele querer
tentar mudar, não ser mais tão cruel quanto ele sempre foi. E esse segundo livro, ele ainda termina de uma maneira, assim, completamente surpreendente pra todos nós. Como eu falei que nós teríamos spoiler, termina porque a Jude, como eu falei, o Cardan faz um acordo com o Reino Submarino pra salvar a Jude. Como o Cardan acaba descobrindo que foi a Jude que matou o Balinkin, porque finalmente o Balinkin morre nesse livro, meu Deus. Finalmente, o Cardan fala que a Jude está expulsa do Reino das Fadas até que alguém da coroa perdoe ela. Só que o que ela não tinha sacado, e isso já dando spoiler do terceiro livro que a gente vai conversar ainda, né, que é a Rainha do Nada. Antes disso, o Cardan e a Jude fazem um acordo ali, né, que o Cardan, ele quer a liberdade dele, porque ele foi enfeitiçado pela Jude pra estar sempre obedecendo tudo que ela quiser durante 1 ano e 1 dia. E aí eles fazem esse acordo que ele fala que ele só quer a liberdade dele de tomar as decisões dele referente ao reino, poder fazer o que ele quiser, né? Que ele não vai fazer nada de ruim com o reino e coisa do tipo. Mostrando que ele é digno de confiança, ele mostra pra Jude que ele é digno de confiança. E os dois acabam se casando dentro do quarto, né? Porque o Cardan explica que dentro do Reino das Fadas não precisa ter uma festa muito grande ou contar pra muita gente para os dois serem casados. E aí eles se casam, eles trocam lá o anel que representa a aliança e coisa do tipo. E a Jude se torna a grande rainha de Elfhame, que o Cardan fala que ela agora é a grande rainha de Elfhame. Então, na verdade, ele fala, né, que ela tá expulsa do Reino das Fadas, até que alguém da coroa perdoe pelo que ela fez lá de matar o Balinkin, que era do reino rival deles, lá do Reino Submarino. E, na verdade, o que a Jude não repara é que ela podia ter voltado a qualquer momento, né? Porque ela acaba se tornando rainha, mas a gente vai discutir mais sobre isso quando sair o vídeo aí falando sobre a Rainha do Nada. Mas se você gostou de O Príncipe Cruel, você tava aí na dúvida se deveria ler o Rei Perverso ou não, continuar, falo pra vocês que vale sim muito a pena. Todos os livros, eles continuam muito na pegada que é O Príncipe Cruel, então a linguagem é a mesma e também continua sempre ali na metade do livro ali, né? Até a metade de Holly Black te explicar muita coisa de como vai ser o livro que você vai estar lendo no momento, e da metade pro final é só plot twist atrás de plot twist e muita coisa acontecendo, entendeu? Muita ação acontecendo. A Holly Black faz com que você continue muito interessado em saber onde é que vai dar essa história, sabe? Muito preso. E você começa até, como eu falei, a torcer muito pela Jude e pelo Cardan para que eles fiquem juntos, porque começa a acontecer umas coisas muito fofas entre os dois, sabe? E você começa a ver que realmente eles merecem ficar juntos. Não romantizo tudo o que tudo que o Cardan fez, tá? Porque não tem como passar pano por algumas coisas que o Cardan faz, principalmente no primeiro livro. Mas do segundo pro terceiro, você começa realmente ali se sensibilizar e começa a ver que eles devem ficar juntos sim. Só, como eu sempre falei desde o início, não é livro de romance, entendeu? Porque muita gente no TikTok romantiza muito o livro, né? Fala muito da Jude e do Cardan, só que na verdade não tem tanto romance assim presente, mas realmente essa questão de política. Mas vale muito a pena sim vocês continuarem aí a terminar de ler essa trilogia que eu gostei muito. Eu nunca tinha lido um livro de fantasia, nada de fantasia, e me apaixonei muito por essa trilogia. Mas a gente vai falar mais ainda quando sair o terceiro vídeo aí falando sobre o último livro, que é A Rainha do Nada. E aí, pra você não perder o que a gente ainda vai falar sobre o último livro de O Povo do Ar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você poder vir conversar comigo não só sobre o final aí de O Povo do Ar, mas também sobre outros livros que eu tô planejando trazer vídeo pra vocês. Não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que vocês gostam de vídeos falando sobre livros, e aí eu posso trazer cada vez mais. E também conta pra mim nos comentários o que você achou, se você leu aí o Rei Perverso, qual a sua opinião sobre o livro, que eu adoro muito saber sempre a opinião de vocês. Então conta pra mim nos comentários pra gente poder conversar mais sobre o Rei Perverso. E é isso, um beijo e até o próximo.